Meus irmãos, boa tarde, a paz de Cristo. Uma excelente tarde para vocês que estão entrando agora nessa transmissão ao vivo. A paz do Senhor Jesus. Nessa tarde de quarta-feira, a paz de Cristo. Vou deixar com vocês um texto, eu vou ler um texto da palavra, como todo dia, né? De costume, na verdade, diariamente tenho feito aqui no canal. Olha, tem coisa que a gente fica pensando, né? Eu já vou adiantar um pouco, dar um spoiler do texto. E a gente fica às vezes meditando. Eu não sei vocês, mas eu particularmente faço muito isso, né? De pegar e ficar refletindo sobre a vida, né? Faço meu café, fico aqui pensando nas coisas, eu falo, rapaz, tanta coisa que a gente não entende. E que se você for tentar entender por que não entende, aí que a gente fica mais confuso ainda, né? Então temos que aprender a descansar, né? E confiar mesmo em Deus, porque Ele sabe de tudo. E aí você pega o personagem que a Bíblia diz que é o homem mais sábio, né? O personagem mais sábio, talvez o homem mais sábio que tenha pisado no mundo, né? Eu tô falando do homem tão somente, né? E aí, tirando aqui o Senhor Jesus, que o próprio Deus que se fez homem, né? Mas também tem a sua natureza divina. E aí Salomão, ele mostra que até ele mesmo tem hora que não entende nada. E ele questiona, ele fala assim, rapaz, que negócio complicado. E o texto ele diz assim, lá em Eclesiastes 8, eu acho esse texto fantástico, no versículo de número 11. Eclesiastes 8, 11, diz assim, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. O ímpio pode cometer 100 de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante dele. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Há mais uma coisa sem sentido na terra, justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido nenhum. Olha que texto interessante. E isso aqui eu acho que todo mundo em algum momento ou viveu isso ou você talvez esteja vivendo isso agora, né? De ver os crimes ou em outras traduções, aqui eu usei a versão a NVI, nova versão internacional, mas ou crimes ou pecados ou, né, atitudes erradas. Quantas vezes nós vemos uma certa impunidade? A pessoa ela faz, ela apronta. Tem gente que parece que a corda tem muita corda, né? Pode fazer, pode ir longe, pode aprontar, pode e não acontece nada. E por não ver, né, algo acontecendo, o homem é uma tendência nossa, no ser humano, né? O homem ele continua nos seus desígnios, nos seus caminhos ruins. Por isso que o texto diz, quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de plano para fazer o mal. Porque você não está sendo punido, né? Você vê, a gente mora no Brasil, o país da impunidade, o país onde um condenado, né, é liberado, absolvido pela justiça após ter sido condenado e está tudo certo. No Brasil, de fato, o crime compensa. Não é verdade? Infelizmente, no Brasil, o crime compensa. Porque não há uma punição. Então, planejar o crime é algo que compensa. Então, a pessoa vai fazendo. E aí o texto no versículo 2 diz assim, o ímpio pode cometer 100 de crime e até ter uma vida longa. Quantos que você conhece que e aí eu vou tirar a palavra crime, né? E que tem uma vida de bagaceira, faz o que quer, né? Aquela vida que a pessoa parece que ela tá... Parece que a vida dela é um cigarro, né? E aqui usando cigarro mesmo para poder comparar, né? Ela vai ali fumando, tragando a vida dela e consumindo a vida dela rapidamente, queimando, né? Eu lembro de uma expressão da mulher do Fred Mercury, né? Pouco antes de ele saber que estava com AIDS e de vir a morrer, né? Depois que a doença na época não tinha o coquetel que tem hoje, ela fala assim, você está queimando a vela rápido demais. Então é isso, a pessoa está lá queimando a vela rápido demais, né? E a pessoa está vivendo, mas está vivendo. E alguns têm até a vida longa. Quantos? Eu conheço vários.
Mas ele diz uma coisa interessante, ele fala assim, ó, mas eu sei bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus. E aqui ele não está dizendo que a coisa vai ficar pior para um lado ou para o outro. Não, ele está dizendo que serão melhores. As coisas serão melhores para os que temem a Deus. E ontem eu comentei sobre isso. Eu falei de a gente tirar o foco de querer ver o mal de alguém e focar em querer ver o nosso bem. As coisas serão melhores para aquele que teme a Deus. É você tirar o foco. Porque eu vejo muita gente, quantos aqui estão nessa condição, e eu mesmo já estive, de querer ver o mal, de querer ver as coisas acontecendo, de achar a injustiça de Deus, porque uma pessoa ruim ou que tomou atitudes ruins não está sendo penalizada. E aí você não foca naquilo que Deus está te fazendo, está te abençoando, naquilo que Ele está fazendo na sua própria vida, na sua vida. E aí o texto diz no versículo 13, para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não teme a Deus, e os seus dias como sombra serão poucos. Parece contraditório, né, com o que ele diz acima. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, o bem para eles, né, essa vida longa que eles terão, é uma vida de angústia. No fundo, nada irá bem. Tem tudo e não tem nada. Eles não temem ao Senhor, eles não conhecem o Senhor. É aquele castelo de areia, aquele castelo de ilusões, a fachada, onde nas redes sociais a vida das pessoas parece que, isso é um detalhe, todo mundo na rede social parece que tem a melhor vida do mundo, né? Parece ser a pessoa mais feliz. Jovem cometeu suicídio. Observa, quando tu ouvir uma reportagem assim, assista. Né? Normalmente aparecem as fotos da rede social. Eu já vi assim casos, inúmeros casos. Né? Eu creio que os irmãos também já devem ter visto. Onde a pessoa ela bate uma foto num dia, extremamente feliz, no outro dia ela comete suicídio. Exatamente assim, irmãos. O coração do homem é um grande segredo que só Deus conhece. Pessoa, né? E aí ele diz assim, há mais uma coisa sem sentido na terra. Justos que recebem o que os ímpios merecem, e ímpios que recebem o que os justos merecem. Aí ele diz assim, olha, o Salomão super sincerão. Isso também, penso eu, não faz sentido nenhum. Isso acontece demais, né? Justos que recebem o que os ímpios merecem e ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso mostra uma certa aleatoriedade das coisas. E a gente não pode culpar a Deus, porque Deus ele não é um manipulador do processo da vida, mas Ele intervém. Ele intervém quando Ele quer, quando clamamos e o nosso clamor converge com o querer dEle, a soberania dEle. As coisas acontecem de uma maneira muito aleatória. E aí, pulando o versículo 15, que Salomão dá uma recomendação, no versículo 16 ele diz assim, olha, quando eu voltei a minha mente, os meus pensamentos, e com desejo de alcançar a sabedoria, e olhar tudo que o homem faz, eu vi que eu entendi tudo que Deus ele tem realizado, aquilo que são as obras de Deus, e eu cheguei à conclusão, ele diz no versículo 17, que ninguém é capaz de entender o que está acontecendo debaixo do sol. Por mais que uma pessoa possa se esforçar para descobrir o sentido das coisas, o homem nunca encontrará esse sentido. Por que isso acontece, aquilo acontece, dessa forma, dessa outra forma? Ele diz, olha, o sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não entende, não consegue encontrar. Então é isso, as coisas são difíceis de entender, né? São bem difíceis. É normal, né? Tem coisas que não faz sentido. Mas quando nós aprendemos a confiar no Senhor, de novo a confiança, essa é a grande questão do texto, é a mensagem que está por trás daquilo que ele escreveu. É confiar em Deus, é entregar os nossos caminhos à mão da providência divina, entregar a nossa vida a essa providência, sabendo que há sim um galardão para o justo, e que o nosso sentido de aquilo que para nós de repente pode parecer impunidade, não é impunidade.
aquilo que pode parecer que não teve consequências. Eu lembro uma vez, eu botei um vídeo no canal, há uns 2 anos atrás, eu botei aquele que destrói um lar, né? Será atingido, será destruído. É um texto da Bíblia. Depois eu botei um outro, eu falei, se o seu cônjuge não se arrepender, Deus mata ele. E a irmã fez um comentário, ela falou assim, meu pai aprontou com a minha mãe, destruiu a vida da minha mãe ficou doente, minha mãe acabou morrendo de câncer. E meu pai morreu velho, nada aconteceu com ele. Nada. Ele destruiu a vida da minha mãe e nada aconteceu com ele. Eu lembro desse comentário. Eu lembro, parece que foi, né, assim, a pessoa, ela não colheu as consequências, né, das suas atitudes. É o que parece. Mas nada fica impune. Nada fica impune. E o problema é que às vezes se pensa que o maior castigo que pode acontecer, né, é nessa vida. As coisas têm que acontecer nessa vida, mas na verdade Deus, ele vê o todo. O ser humano não é só essa vida. O ser humano é um ser espiritual e não tem maior castigo do que a morte eterna, a morte da alma. Isso é terrível, porque na verdade uma pessoa tem uma vida tão devassa, uma vida tão, né, ruim, e se presta, né, deixar com que o adversário use ela para poder, né, fazer mal a outras pessoas, e essa pessoa não é ajuizada em vida. Olha, meu irmão, é quase que uma nota fiscal de que ela está sendo ajuizada em morte, né? O que é muito triste, porque quando a pessoa é ajuizada em vida, há a possibilidade do arrependimento, né? Lembra lá do versículo 11? Quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos para fazer o mal. E a pessoa fica a vida inteira fazendo mal. Mas quando são castigados, a Bíblia não está dizendo que os crimes não são castigados logo, não. Quando não são, né? Quando? Porque tem vezes que são. E aí há a possibilidade do arrependimento, da transformação, da libertação, né? Há sim essa possibilidade, quando há esse castigo, né? Quando há essa chinelada de Deus. Então, a correção, aí a gente entende o quanto que a correção divina, ela é uma dádiva, porque ela é uma possibilidade de transformação, de mudança de rumo. Deus, ele nos corrige para dizer assim, olha, cara, muda isso. Filho, filha, sai dessa situação. Se converta desse mau caminho, porque senão você vai perder a sua salvação, você vai para o inferno. O inferno é uma realidade, ele existe. Então Deus, ele quer nos refazer a nossa rota. Então a correção por si só, ela é uma dádiva, né? Eu lembro da minha mãe uma vez me batendo, aí ela falou assim, é melhor tu apanhar pra mim do que apanhar pra vida. Mas ela estava errada? Não. Abençoado o chinelo, a chinelada que ela me deu. Quantas vezes ela me deu chinelada? Hoje em dia não, né? O vizinho liga até para conselho tutelar, né? Aí a criança cresce, vira um adulto, um jovem que acha que o mundo é o quintal da casa dele, né? E aí avança sinal, né? Briga no trânsito, apronta, né? Vai apanhar da vida. Então eu preferi apanhar da minha mãe e do meu pai. Olha, eu apanhei bastante. Não era que eu era uma criança, não, nada disso, mas era necessário. Naquela época era comum, fazia uma bobeira, né? Usou a pedagogia da conversa, não funcionou. Usou de novo, não funcionou, aí entra uma outra pedagogia, né? Então assim, e Deus, ele faz isso conosco. Às vezes ele corrige, né? Corrige o teu filho com a vara, que nem por isso ele irá para o inferno, né? O que diz a palavra. Então às vezes ele nos corrige como pai, para que venhamos a ter os nossos caminhos, né, refeitos. Então fica essa reflexão, tá? O texto, eu acho muito bonito esse texto, e é um texto que eu evito trazer esse tipo de conteúdo, porque as pessoas, elas têm dúvidas sobre coisas simples, né? E isso me causa uma certa perplexidade. Tem gente que tem dúvidas sobre salvação, que acha que salvação
não é individual, que acha que tem que salvar o cônjuge, orando por ele e fazendo campanha de canal, né? Então, se tem gente que tem dúvida disso, imagina só de um texto desse. Tem gente que tem dúvidas, né, sobre coisas simples. Então, às vezes eu seguro muito esses textos mais filosóficos da Bíblia, né? Esses textos mais complexos. Tem gente que tem dúvida sobre a importância das coisas. Tem pessoas que acham que casamento é mais importante do que vida eterna. Que a mensagem de que Jesus voltará, ela não é relevante. É mais importante falar que casa própria e carro do ano é uma coisa que Deus quer te fazer próspero aqui, que é a teologia da prosperidade. Então, por isso eu seguro um pouco de trazer esse tipo de conteúdo. Mas tá aqui, tá? Às vezes eu vou usar aqui a brincadeira da Mirta, né, que ela tá botando ali no chat. Às vezes vira o Mucilon, o Nan. Tem dia que vai dar para vir um Nescau, né, e outros dias a gente vê se a gente bota um mocotó, uma feijoada, né? Devagarinho. Mas eu imagino quantas dúvidas que às vezes as pessoas têm por textos claros, né? Eu acho esse texto muito bonito e direto. Mostra, a gente tem que entender que a Bíblia, ela é um livro inspirado. O Espírito Santo, ele é o autor, o intérprete, né, da palavra de Deus, mas ela é escrita por homens que têm os seus dilemas, que têm as suas falhas, que têm, né? Então, tem que entender todo o contexto do texto, né? E Salomão ali questionando, e o Senhor aprove ao Senhor permitir e registrar, e até mesmo dar a ele a revelação, né, de que qual é o sentido da vida, né? Desses sentidos, né? De estar confiando em Deus, de ser temente a Deus, ainda que não entendamos, né, a conclusão das coisas. Deus te abençoe, meu irmão. Que o Senhor te abençoe nessa tarde, tá? Tenha uma tarde abençoada aí no seu local de trabalho, na sua casa, na igreja, na rua, onde você estiver. Que o Espírito Santo ele venha te abençoar, te direcionar, te dar essa confiança para que, mesmo não entendendo, nós venhamos a prosseguir nesse caminho que nos conduz a uma tão grande salvação. Paz de Cristo para vocês.